Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, William, pelo convite. É muito prazeroso e é uma satisfação imensa desenvolver esse trabalho juntos, onde a gente fala sobre falar em público, sobre falar com pessoas, sobre a comunicação humana. E qualquer momento no qual a vida me deu oportunidade de dividir essa minha paixão pela comunicação com pessoas que também queiram ouvir e partilhar da comunicação, é sempre um grande privilégio e por isso toda a minha gratidão da gente estar aqui desenvolvendo esse momento juntos. O que eu venho trazer para vocês, muito disso tem no nosso livro. Nesse livro do Como Falar Bem em Público, que eu tive de novo o prazer de escrever com o William e com o Rogério, e a gente aborda aqui temas muito particulares sobre a comunicação e inclusive dicas preciosíssimas sobre a comunicação em fase oral de concursos públicos. Mas independente disso, eu acredito que o livro possa contribuir, independente da fase oral do concurso público, que o livro possa contribuir de fato com a sua percepção em relação à comunicação. E por quê? Porque nós temos muito pouco da nossa imagem projetada. Nós temos muito pouco consciência de como nós chegamos para o mundo em relação à comunicação. E é exatamente a comunicação que nos traduz, é a comunicação que nos leva para o outro, é a comunicação que acaba externalizando aquilo que a gente é internamente. Mas será que é sempre assim? Muitas vezes os nossos medos podem fazer com que a gente fique mais duro, mais agressivo com o outro. Ou as nossas inseguranças podem fazer com que a gente seja um pouco mais enfático, ou que a gente queira se defender e nessas defesas a gente acabe até por agredir alguém na comunicação. O fato é que a gente não tem a nossa imagem projetada. Nós passamos a vida toda olhando, vendo, julgando muitas vezes ou simplesmente avaliando o outro, mas a gente não sabe de fato quem nós somos na comunicação. Então esse vídeo vem para chamar um pouquinho a atenção de vocês em relação a isso, a quem nós somos de fora. Eu gosto muito da visão sistêmica da comunicação. Eu me conheço, eu me percebo, eu tenho possibilidade ou habilidade de conversar com o outro de uma maneira na qual eu sei como estou me representando. Isso se chama domínio pessoal. Os meus modelos mentais me permitem ser uma pessoa que cria condições, cria oportunidades, mais do que destrói oportunidades por meio da comunicação. E é isso que a gente vai ver agora. Quando a gente fala de autopercepção, é uma caracterização extremamente importante, porque a impossibilidade da gente se perceber implica na impossibilidade de agir. Se nós não temos noção daquilo que somos, nós não temos como corrigir isso. Por exemplo, uma postura. Se alguém vira para você e fala, senta certo, ou arruma a postura. Se a gente não sabe exatamente onde aquilo está errado, ou se existe uma postura mais adequada que aquela, nós não sabemos onde chegar. E a gente pode ser o melhor arqueiro do mundo. Se a gente não tiver um alvo direcionado para aquilo que a gente quer mudar, a gente vai atirar um monte de flecha em vão. Então esses alvos são muito importantes e a gente só adquire esses alvos a partir da autopercepção. E a autopercepção é o quê? Eu sempre digo que desconstruir a comunicação talvez seja uma das melhores maneiras da gente se perceber nos detalhes. Forma de comunicação é totalmente diferente de conteúdo de comunicação. Diferente, eu digo, em termos de como a gente se prepara. Muitas vezes as pessoas têm medo de se comunicar porque elas se preparam muito bem no conteúdo. Quando chegam em público, quando vão falar, elas não sabem o que fazem com as mãos, com o olhar, com expressão facial, elas não sabem o que elas fazem com elas. Então o conteúdo e a forma, eles são complementares. Um não anula a necessidade do outro. Também não adianta eu ser muito bom na forma e o meu conteúdo ser falho. Então a gente já começa a perceber porque as pessoas têm tanto medo de se comunicar, tanto medo de falar em público. Então vamos pensar primeiramente na forma. Vamos dividir você como comunicador. O que é a forma de comunicar? Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e falar olá, se eu falar olá, ou se eu falar olá, eu digo a mesma coisa aqui, eu falo a mesma palavra,
e digo coisas totalmente diferentes. Eu não tenho exatamente a noção de como eu cheguei para o outro, mas as pessoas são extremamente mal interpretadas porque muitas vezes as suas intenções comunicativas não correspondem às suas expressões. Ou às vezes eu falo um olá e a pessoa fala, você nem queria falar comigo, e eu digo, mas eu não te falei nada, mas eu falei muito mais do que a minha palavra poderia dizer. A expressão, a forma da comunicação é mais forte que o conteúdo. Eu posso xingar alguém e isso cair como um elogio, porque é uma brincadeira. E posso fazer um elogio que case como uma sensação horrorosa, porque aquilo não está de fato tão sincero. Não tem integridade entre a forma e o conteúdo. Essa integridade é muito importante. Então, o que determina a forma? O olhar, a expressão facial, sua expressão corporal, seus gestos, sua entonação vocal, a maneira como você articula as palavras, se você fala mais travado ou se você articula super bem. O fato é que são muitos detalhes, o ritmo, a velocidade de comunicação, como você vai sequencializar a entonação de toda essa sequência de conteúdo. Enfim, várias características traduzem nossa forma de comunicar. E principalmente olhar. Tem alguns estudos atuais na neurociência que dizem que olhar é o mesmo que se envolver, que se mostrar disponível ao outro. Uma pessoa pode até não olhar muito pra gente porque ela é tímida, mas ela pode transmitir impressões totalmente diferentes. Ou seja, cada um de nós é responsável por se perceber de uma maneira diferenciada. Não adianta eu falar que eu fui mal interpretado e que a culpa não é minha. É lógico que a responsabilidade também é de quem ouve, mas também a nossa responsabilidade grande é de saber que a gente está íntegro, no melhor possível, no conhecimento da nossa comunicação. Em relação ao conteúdo, conteúdo é clareza, sequência de ideias, como eu exponho. Eu acho que a pessoa está interpretando o meu pensamento e aí eu não preciso colocar em detalhes aquilo que eu digo. Preciso sim. As pessoas não interpretam o seu pensamento, as pessoas interpretam a sua fala, as suas atitudes comunicativas. Então essa sequência de ideias, sua clareza é boa? Se não é, se você não se sente claro, pegue um livro, leia uma página, fale em voz alta o que você entendeu, para observar se você consegue ter essa sequencialização e se consegue ser bem direcionado e assertivo nessas condições. Lembrando que assertividade é a habilidade de contemplar toda a comunicação sem necessariamente ter que fugir do assunto, pelo contrário, direcionando, ficando no assunto de uma forma bastante ajustada, bastante assertiva, sendo redundante aqui na condição. Domínio pessoal, muitas vezes as pessoas falam, Lúcia, eu queria umas dicas para domínio pessoal na comunicação, como se a gente pudesse dominar o outro. A gente não domina o outro, a gente domina a gente. E quando a gente se domina, a gente tem bastante condição de saber que aquilo que a gente está falando é o melhor que a gente pode dizer, ou o melhor até aquela hora, ou a tranquilidade de que aquilo que a gente quer dizer tem essa integridade entre a expressão e a forma, entre a forma e o conteúdo da expressão. Então, quanto mais alinhado estiver isso, mais domínio pessoal eu tenho. Eu tenho que desenvolver grande dose de empatia para ter domínio pessoal. E o que é empatia? Eu, particularmente, não gosto muito de falar de empatia como a habilidade de se colocar no lugar do outro, mas eu gosto de dizer empatia como a habilidade de perceber o outro. Tem lugares que eu posso chegar, brincar, tem lugares que eu posso chegar e eu tenho que ser mais formal. Essa percepção, esse entender antes de se comunicar ou antes de invadir, cria uma condição muito nobre para o ser humano. Aliás, esse é o senso de coletividade. Eu vejo o outro, eu observo o outro me observa e a partir daí nós criamos uma condição de comunicação. O domínio pessoal ele vai se estabelecer a partir do treino. Treinar é criar possibilidade de se tornar. Eu digo sempre nos meus cursos de comunicação que nós não treinamos até conseguir, treinamos até nos tornarmos. E quando a gente fala de modelo mental, é o cuidado maior para a gente não travar a batalha na comunicação. Modelo mental é aquilo que a gente acredita. E às vezes a gente acha que a nossa crença é a grande verdade do mundo. E isso, me desculpem, pode traduzir sem dúvida alguma
qualquer tipo de conflito, gerar conflito de comunicação. Então, tudo aquilo que eu trago como história, como experiência de vida, são as minhas crenças. E as minhas crenças mais nobres respeitam as crenças dos outros. Os maiores problemas que a gente vê de comunicação e de conflito é quando as pessoas acreditam que aquilo que elas pensam é a grande verdade do mundo. Por que que o que eu penso tem que ser verdade e o que você pensa não? E aí as pessoas querem dominar o pensar do outro e isso, sem dúvida, gera um conflito muito grande. É muito bacana a gente pensar nisso, porque observar o outro, entender por que ele tem aquelas concepções, pode nos acrescentar, ao passo que quando a gente resiste, sem dúvida vai fazer com que a gente tenha sempre o mesmo pensamento. Einstein tinha uma frase maravilhosa que ele dizia: o ser humano é o único animal que repete as mesmas atitudes e espera resultados diferentes. Se a gente quer atitudes, se a gente quer resultados diferentes, as nossas atitudes devem ser diferentes, porque a partir daí a gente cria novas possibilidades de conquistas e a atitude, muitas vezes, o que antecede essa atitude é o olhar. Olhar diferente, observar o outro, observar a comunicação do outro, observar a minha defesa, a minha introspecção ou a minha vontade de disponibilidade, sem dúvida alguma pode trazer grandes caracterizações e grandes conceitos. E, por fim, a visão sistêmica. Quando eu tenho um pouco de autopercepção, eu entro no meu autoconhecimento. Se eu tenho um pouco de autoconhecimento, eu trabalho o meu domínio pessoal de uma maneira muito mais bem direcionada. Se eu tenho um domínio pessoal mais bem direcionado, eu tenho condição de observar os meus modelos mentais sem medo, sabendo que eu posso mudar minhas crenças, experimentar mais dessa maravilha que é o mundo e a nossa capacidade de pensar e a nossa capacidade de fazer de cada momento de comunicação um grande momento. E aí, eu gostaria de deixar para vocês, porque eu sempre digo que na comunicação, dicas, elas vão ser um pouco falhas, porque se eu te der dicas e as mesmas dicas para o outro, isso pode virar uma batalha, porque a gente quer ter autonomia, independência na comunicação. Como eu disse, eu acho que a melhor dica é essa autopercepção. Hoje em dia a gente tem tanta possibilidade de gravar, qualquer celular hoje em dia grava, e a gente se observar de fora, ou pedir para alguém gravar num momento espontâneo que a gente não espera. É muito interessante essa experiência. A gente consegue observar muitas vezes que aquilo que a gente espera da gente no resultado final é bastante diferente daquilo que a gente está produzindo na imagem interna. Mas, em relação à voz, que a minha formação é em fonoaudiologia, eu amo a comunicação, mas eu sou especialista na área de voz. Tive a oportunidade de fazer meu mestrado, meu doutorado na Unicamp, nas ciências médicas, sempre trabalhando com voz, com percepção do ser humano, e hoje trabalho muito com empresas, com esses caros colegas que também se comunicam tanto com o comportamento humano e com a condição da comunicação. Eu acredito que em relação à voz eu possa dar algumas dicas. Voz é um dos nossos maiores instrumentos, é uma das maiores ferramentas que nos traduz. Né? E se eu fizer eu estou emitindo voz, e essa voz pode dizer muita coisa. Ou se eu falar, não, tudo bem, ou não, tudo bem, minha voz pode mostrar entusiasmos muito diferentes. Mas a saúde vocal, ela é extremamente importante. E o que a gente precisa ter para ter saúde vocal? Primeiro, perceber se tem alguns elementos do ambiente que podem judiar da nossa voz. Essa época de seca, a própria poluição, a gente combate isso e se hidratando bem, cuidando de uma boa hidratação, soro no nariz, que embora a água não passe no meio da prega vocal, no meio da prega vocal só passa ar, a água tem um componente de transferência que hidrata muito toda a região laríngea. Então, água é uma boa dica. Então, um pequeno exercício que alivia um pouquinho a tensão laríngea enquanto trabalha na produção da prega vocal em termos de saúde muscular, que é isso aqui, ó. Fazer 10 vezes uma vibração de língua antes de entrar para uma apresentação, antes de dar uma aula, quando você está um pouquinho rouco, é extremamente bacana, tem resultados muito interessantes que você pode colher na hora, dá uma aliviada na musculatura interna e auxilia a musculatura externa, né? Ela relaxa a musculatura externa, e auxilia essa musculatura interna.
Se você tem rouquidão há mais de 15 dias, procure um médico, porque essa rouquidão pode indicar um pequeno nódulozinho de prega vocal, e hoje em dia a gente pode resolver isso até terapeuticamente, mas é o médico que vai escolher essa condução. Cuide de sua voz também naquilo que tange suas tensões. E em momentos onde você sente que tem que tensionar, independentemente das tensões emocionais, num lugar onde você está falando muito alto e vai usar a voz profissionalmente depois, cuidado com isso, porque a gente, como qualquer outro músculo do corpo, a voz entra em fadiga, o músculo vocal entra em fadiga. E essa fadiga é extremamente evidente na voz e a gente pode mostrar um cansaço enquanto não era exatamente essa, a gente gostaria de passar um vigor. Voz sofre cansaço do mesmo jeito que qualquer outro músculo do corpo. Dormir bem faz bem para a voz. E se você tem dúvidas em relação à sua saúde vocal, procure um fonoaudiólogo que ele vai te orientar. Em uma orientação você pode sair com várias dicas pessoais dentro de uma avaliação de um âmbito vocal propriamente seu, individual, que te auxiliem. Mas no mais, bons descansos, água, cuidar para não falar alto demais, a acústica do ambiente pode judiar de você, se vai falar por tempo prolongado, use o microfone, e esse exercício da vibração, ele pode te auxiliar. 10 vezes, se você sentir melhora, faz mais 10 vezes no seu tom natural, pode até fazer uma pequena variação, que isso também auxilia, porque a gente passa pelos músculos dos agudos, que são os músculos que a gente vai usar com mais força numa comunicação em público. No mais, eu acredito que além dessas dicas vocais, fica aí a nossa grande condição de pensar, nosso grande questionamento em relação à comunicação. A nossa comunicação nos representa. Quanto mais nós nos percebemos, mais nós lidamos de uma maneira adequada com todos os nossos detalhes comunicativos. Eu poderia dizer até que comunicação é sinônimo de sucesso. Não adianta você ter muito a dizer se esse dizer não é externalizado de uma maneira adequada. Você ter muito a dizer se a maneira como você diz não é compatível com toda a sua profundidade. O inverso também. A gente sabe que uma pessoa tem que ser um grande intérprete da sua comunicação. Eu gosto muito do tema aqui, simples é aquele que traduz o complexo. Simples está um degrau acima da complexidade. O simples é muito diferente do simplório. O simplório é aquele que ignora o saber naquela área. O simples é o tradutor. Simplex no grego é liso, sem rugas, e complexo, com muitas dobras, muitas rugas. Então o simples é o tradutor. Eu desejo para todos nós que a nossa comunicação seja muito simples, com uma voz muito forte que está inserida na nossa forma de comunicação, com um conteúdo claro, e que cada um de nós, como comunicadores, fale porque possa levar coisas boas. Agora, precisa ter tudo isso muito nota 10 para ser um bom comunicador? Não. O mais importante é que você, inclusive, admita aquilo que não é legal, ou trabalhe nisso, ou por algumas limitações pessoais, ou orgânicas, ou físicas, se isso não for possível de ser melhorado, sem dúvida alguma isso pode ser esclarecido para a plateia, isso pode ser colocado como um apesar de algumas dificuldades, você está ali e sem dúvida vai diminuir seu medo. O medo de falar em público é um dos maiores medos da população do mundo inteiro, isso revisto em várias pesquisas. E esse medo existe porque as pessoas ficam esperando um lugar de perfeição. Quando a gente troca a comunicação por uma interatividade, sem dúvida a gente tem resultados que são muito diferentes. Não é para não ter medo, tem que ter medo, porque o medo deixa a gente num estado de alerta bom, a gente fica esperto, mas é para que esse medo não paralise. É que apesar do medo a gente esteja lá, e apesar do medo possa se treinar, porque, como eu disse, a gente treina até se tornar. Eu espero contribuir na formação de vocês na comunicação, nesse vasto mundo. Eu estou à disposição, o professor William pode colocar à disposição todas as os meus contatos. Nosso livro pode contribuir bastante com essas possibilidades, com esses detalhes, com essa possibilidade de se perceber melhor e de adentrar dentro de um autoconhecimento que permita o domínio pessoal na comunicação. E no mais, seguimos juntos. Seguimos juntos porque a comunicação é a grande ferramenta que nos traduz para o mundo. Que a nossa tradução seja muito fiel a tudo aquilo que a gente quer levar.
muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo carinho de partilhar esse momento